Bom, tem aqui uma tela tamanho 40 por 60. Vou trabalhar com tinta óleo. Como a tela é um pouquinho maior, então eu vou colocar no cavalete e prender bem para ficar melhor para pintar. Vou usar somente a tinta óleo e o óleo de linhaça. Não vou misturar secante de cobalto nem terebentina. Então, aqui eu coloco um pouco do óleo e a tinta branca e azul e as outras cores que eu for usar para pintar o fundo e deslizar melhor a tinta, eu vou misturando essas tintas e aplicando o óleo para que essa tinta fique mais dissolvida, para que ela possa escorrer melhor sobre a tela, porque ela é bem pastosa e consistente. Não há necessidade de usar a terebentina, ela tem um cheiro muito forte, então eu prefiro usar somente o óleo de linhaça para deixar essa tinta mais diluída. E depois aplicar outras camadas de tinta sem usar o óleo. Então, aqui praticamente é o fundo, né? Então, eu vou deixando escorrer essa pintura. Depois, aqui, por exemplo, já colocando branco, eu já não utilizo o óleo, deixo ele puro. Deixo a tinta pura. Porque assim eu vou criando mais uma camada espessa sobre essa pintura. Pincel de cerdas macias, para não arranhar a tela e facilitar a pintura. Coloquei um pouquinho de vermelho lá no céu também. Aqui trabalhando o verde sobre esses riscos de esboço que eu já desenhei. Antes na tela eu apliquei um pouquinho de tinta branca com um azul bem fraquinho, então não dá nem para perceber, tá bem clarinha, que eu apliquei com a tinta acrílica com um pouquinho de água, somente para poder a tela receber uma primeira camada de tinta. Agora sim, né, para pintar trabalhando a tinta óleo. E aí eu vou misturando as cores, aqui amarelo, azul, vermelho, verde, vou formando tonalidades que eu não tenho. Eu vou criando cores que eu não tenho a partir das cores que eu tenho. E assim eu vou preenchendo as montanhas, a vegetação, tudo como base ainda, como fundo, para depois trabalhar umas pinceladas mais definidas. Aqui fazendo o rio, já trabalhando o azul e o branco, e a tinta a óleo, ela permite uma mistura muito rápida das cores entre si na hora que estamos pintando. Então termina, por exemplo, encostando no verde, aí a água já fica um pouco esverdeada. Então a gente precisa tomar cuidado para poder usar essa facilidade que a tinta tem de nos proporcionar essa mistura rápida a nosso favor. Então, se a gente quer, por exemplo, puxar um pouquinho da própria tinta que já está na tela para poder trazer um pouco de cor para onde a gente está trabalhando e misturar na própria tela também é possível, além de misturar na palheta. Então, a tinta a óleo, ela traz muita facilidade para a gente ter essa mistura de cores. Aqui trabalhando amarelo, ocre e branco para a terra, para o chão. Então, vou preenchendo tudo ao redor. Comecei lá de cima do céu, montanhas, rio, vegetação, ao redor da casa. Depois eu vou trabalhar e preencher a casa, fazer árvores e detalhes mais das vegetações, das matinhas. Então vai ficar um trabalho bem bacana conforme a gente vai aplicando tinta sobre tinta. Aqui, por exemplo, já comecei a aplicar um pouquinho sobre a parte que foi feita primeiro. Então agora eu venho com a tinta pura aqui com o amarelo e já vou aplicando um pouquinho. E assim eu vou fazendo aos poucos,
até ganhar as cores que eu acho que fica legal, que vai combinar, que forma uma vegetação e outra, que dá profundidade, que é o que a gente precisa enxergar um pouco num trabalho de paisagem. Comecei a trabalhar as árvores, o tronco, eu não tenho essa cor, eu formei com preto, amarelo ocre e um pouco de vermelho. Então a gente vai misturando as cores e vai formando cores que a gente não tem para poder trabalhar. Não há necessidade de comprar todas as cores. Comprando as cores básicas, como são as cores primárias, branco e preto, e a gente já consegue fazer bastante cores que a gente não tem. Aí aos poucos vai comprando uma cor ou outra diferente, um violeta, uma cor magenta. Então vai ter cores que é interessante a gente ter, porque já vai dar mais trabalho de formar. Mas sempre é possível formar cores diversas, a partir das cores primárias. E aqui com o pincel viradinho de lado, formando os traços mais finos das galhas da árvore. Aqui a árvore maior, na frente, assim eu ganho mais a perspectiva que eu preciso, olhando esse trabalho, depois de pronto. É uma foto que eu tirei de uma paisagem onde eu estive num caminho de volta do litoral de São Paulo, aí a caminho da capital eu encontrei uns lugares bonitos. Essa é de paisagem de Paraibuna, interior de São Paulo. Então parei e dei uma olhada em alguns lugares e vi que dava para tirar ideias para fazer fotos, a partir daí então ter inspiração para fazer telas, né? Então é interessante a gente, quando estiver passeando em algum lugar, sempre observar, tirar uma foto de um lugar que você acha que fica bonito para virar um quadro. Então o seu quadro ele vai ser praticamente único, exclusivo, você não vai estar copiando, né, de nenhum lugar, você vai realmente criar o seu trabalho a partir de uma visão que você teve, de uma ideia que você teve quando te inspirou o lugar onde você passeou. Então é sempre interessante lembrar de registrar as imagens que te agradam, para a partir daquilo você conseguir desenvolver o seu trabalho. Claro que depois você pode criar um detalhe a mais, que não tem na fotografia que você viu, mas a ideia inicial vai te ajudar bastante a desenvolver o esboço e o trabalho que você vai olhar a partir da foto, da imagem, para poder você ter uma base para iniciar uma paisagem sua. Aí aqui eu aproveito a cor que eu já estava usando nos troncos para poder começar a pintar o telhado, a portinha, a janelinha. Depois eu vou aplicando outras cores no telhado, nas portas e janelas. Então, aos poucos, a gente vai formando as cores e vai aplicando conforme a gente vê que vale a pena aplicar, que vai ficar interessante. Se caso você não gostar, como a tinta a óleo demora para secar, você pode depois colocar outra tonalidade por cima e modificar a cor enquanto ela não seca, porque no mínimo ela vai demorar para secar, dependendo do tempo, de 5 dias para secar completamente. Se tiver textura, como eu vou aplicar um relevo ainda de tinta nas árvores e vegetação, ela vai demorar mais ainda para secar, onde tiver mais camadas de tinta. Então, ela pode demorar até uma semana para secar naturalmente, uns 10 dias. Vai depender do local onde ela vai ficar guardada, se vai ter a ventilação, se vai estar quente, frio. Então, vai depender disso. Como eu não tenho pressa para secar, não é uma encomenda, é um trabalho que eu estou fazendo para depois colocar a moldura e depois vender. Então, não tenho pressa para secar, por isso prefiro não aplicar o secante de cobalto, porque ele termina quebrando um pouco o brilho natural da tinta. Então, precisa saber aplicar a quantidade certa mediante o óleo para poder quebrar e anular um pouco o efeito do secante. Eu prefiro pintar naturalmente somente com óleo, porque assim eu vou ter um brilho que vai secar naturalmente com brilho e vai ficar muito bonito depois que estiver totalmente seca. Aí você vai fazendo os detalhes com paciência, vai trocando de pincel,
conforme você vê que fica interessante. Se caso você não gostar, passa a outra cor e vai manchar com certeza, mas aí você vai conseguindo adquirir o efeito também dessas nuances que vão terminar te favorecendo como luz e sombra no seu trabalho.